Existe uma espada real, com marcas reais de impacto nas bordas da lâmina, prova de que foi usada em batalha. Mas tem um problema. Nenhum ser humano na história conseguiria erguê-la. O peso seria tão absurdo que quebraria sua coluna no momento em que você tentasse empunhá-la. Para usar uma arma desse tamanho e espessura, a física é simples. Você precisaria ter entre 4 e 5 metros de altura. E aí, começa a teoria que vai te deixar sem dormir. Porque em 1931, 2 esqueletos foram desenterrados no leito do lago Humboldt. O primeiro media 2,6 metros, o segundo, quase 3 metros. Em 1923, o curador honorário de arqueologia do Museu de Oakland descobriu 2 corpos petrificados no Grand Canyon, um de 4,6 metros e outro de 5,5 metros. Na Turquia, durante a construção de uma estrada nos anos 50, foram encontradas tumbas com fêmures humanos de 120 centímetros. O ser que carregava esse osso media aproximadamente 4 metros de altura. E o mais perturbador, textos de milênios descrevem exatamente isso. O livro de Enoque, o Gênesis, o livro de Jazar, todos falando da mesma coisa. Seres gigantes, chamados de Nefilins, que caminhavam pela terra antes do dilúvio. E se eles foram reais? Caso aberto, vamos investigar. Gênesis 6:4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias. Os Nefilins, palavra hebraica que significa literalmente os caídos, são descritos como descendentes de anjos que se uniram a mulheres humanas, seres de força e tamanho descomunal que dominaram a terra antes do dilúvio. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no século I, escreveu que os judeus encontraram descendentes desses gigantes em Hebrom e que os ossos desses homens ainda podem ser vistos até hoje. Não é só a Bíblia. O livro de Enoque, um dos textos mais antigos já encontrados, descoberto entre os manuscritos do Mar Morto, descreve em detalhes como esses seres viviam, guerreavam e foram exterminados. A questão não é se os textos existem, eles existem e são verificáveis. A questão é o que está enterrado no solo ao redor do mundo que pode confirmar ou negar tudo isso. Vamos começar pela espada. Armas de tamanho desproporcional foram encontradas em diferentes partes do mundo. Peças que arqueólogos inicialmente classificam como cerimoniais ou decorativas, para evitar uma conclusão mais perturbadora. Mas algumas dessas espadas têm algo que destrói essa teoria: marcas de impacto reais nas bordas da lâmina, desgaste consistente com o uso em combate, metal que mostra sinais de ter colidido com outras superfícies com força. Objetos decorativos não têm marcas de batalha. A metalurgia de algumas dessas peças também levanta questões. Ligas que resistem à oxidação de forma incomum. Metal que, após séculos enterrado em solo úmido, apresenta uma conservação que contradiz o processo natural de degradação. Se alguém fabricou essas armas para usar, quem as usava? Aqui a teoria fica ainda mais perturbadora. Durante o século XIX e início do século XX, jornais e registros arqueológicos documentaram dezenas de descobertas de esqueletos humanos gigantes nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Em 1879, um esqueleto de 2,94 metros foi encontrado num monte em Brewersville, Indiana, documentado pelo Indianapolis News. Em 1883, 10 esqueletos de tamanho gigantesco foram descobertos num monte em Warren, Minnesota. Em 1876, na Irlanda, um fóssil de 3,65 metros com 6 dedos no pé foi exibido em Dublin, Liverpool e Manchester, fotografado e publicado na British Strand Magazine em 1895. Na Turquia, durante a construção de uma estrada no sudeste do país, foram encontradas tumbas de gigantes com fêmures
medindo cerca de 120 centímetros, equivalente a uma pessoa de aproximadamente 4 metros de altura. Mas onde estão esses ossos hoje? Uma decisão da Corte Suprema dos EUA pediu que o Instituto Smithsoniano tornasse públicos documentos do final do século XIX e início do XX relacionados à descoberta de esqueletos de humanos gigantes. Acredita-se que o Instituto tenha inicialmente ocultado e depois destruído os fósseis remanescentes desses seres. Os arquivos abertos mencionam a existência de corpos humanos com mais de 2,5 metros de altura encontrados em escavações documentadas. Por que uma instituição científica destruiria evidências arqueológicas em vez de estudá-las? Agora vem a parte que conecta tudo. Em vários lugares do mundo existem formações rochosas com formato inequivocamente humanoide, mas em escala impossível. Rostos, mãos, corpos inteiros, proporções humanas perfeitas em pedras que chegam a dezenas de metros. A teoria é antiga e aparece em culturas separadas por oceanos. Durante o dilúvio, as mudanças climáticas extremas e a lama que cobriu o planeta petrificaram esses seres ao longo de séculos. O que você vê hoje como formação rochosa estranha era, há milênios, um ser vivo. O livro de Enoque descreve algo específico. Deus forçou os nefilins a lutarem entre si para impedir que subissem na arca de Noé. O objetivo era o extermínio total durante o dilúvio. Se isso aconteceu, onde estão os corpos? A teoria responde: você já viu. Você só não reconheceu. Arqueólogos encontraram Gilgal Refaim, construído por volta de 3.500 a.C. É um círculo de pedras com mais de 500 pés de largura e um monte de pedras no centro. Especialistas acreditam que foi um local de culto ou necrópole dos nefilins. Refaim, em hebraico, é um dos nomes usados para descrever os gigantes descendentes dos nefilins. Uma estrutura com o nome deles, construída numa época em que a engenharia humana convencional não explicaria a movimentação dessas pedras. Assim como Stonehenge, assim como as pirâmides de Gizé, assim como Göbekli Tepe na Turquia, datado de 9.600 a.C., anterior a qualquer civilização conhecida. A pergunta que os arqueólogos evitam: quem movia essas pedras? E por que estruturas monumentais aparecem em culturas que teoricamente não tinham contato entre si, todas construídas em escalas que desafiam a capacidade humana comum? Agora vou te dar o dado que une tudo, e que a ciência oficial não tem resposta satisfatória para explicar. A Bíblia descreve humanos com vantagens físicas reais. A ciência confirma que alturas extraordinárias são possíveis, embora raras. Porém, oficialmente não há evidência de civilizações compostas por gigantes. Mas aqui está o problema com essa resposta oficial. Os registros do século XIX documentam dezenas de descobertas. Os arquivos do Smithsoniano confirmam que esqueletos foram coletados e depois desapareceram. A instituição smithsoniana foi acusada de fazer um esforço deliberado para esconder os ossos e manter os esqueletos gigantes trancados. Não é teoria de um louco na internet. É a acusação de Vine Deloria, autor americano e professor de direito, baseada em documentos internos da própria instituição. Se os nefilins nunca existiram, por que destruir as evidências em vez de simplesmente estudá-las e refutar a teoria com ciência? O silêncio é a resposta mais perturbadora de todas. Eu não sei se os nefilins foram reais. Ninguém sabe com certeza. E qualquer pessoa que diga que sabe, com certeza absoluta, em qualquer direção, está mentindo. Mas o que eu sei é isso. Textos de culturas separadas por milênios e oceanos descrevem a mesma coisa. Registros arqueológicos do século XIX documentam descobertas que desapareceram. Uma instituição científica destruiu evidências em vez de estudá-las. Estruturas monumentais ao redor do mundo foram construídas por alguém, e nós ainda não sabemos quem. E existe uma espada que nenhum ser humano consegue erguer, com marcas reais de batalha nas bordas. Alguém a fez, alguém a usou.
e depois sumiu da história como se nunca tivesse existido. Caso investigado, mas não encerrado. E aí? Você acredita que os Nefilins foram reais ou é tudo mito e teoria? Deixa nos comentários. Deixa o like se esse vídeo te fez questionar o que você achava que sabia. Se inscreve no Detetive do Desconhecido e ativa o sininho. Até a próxima investigação.